Eu espero que esteja ficando claro para você essa comparação que eu estou fazendo. Mesmo que você não lembrar as formas hebraicas, aramaicas, você pode ter notado pelos exemplos que eu dei que adaptações linguísticas, uso ou supressão de línguas, modificações por questão de sotaque, dialeto, todos esses elementos já eram comuns desde os tempos bíblicos. Portanto, essa tese é sem fundamento, porque se fosse pecado mudar o nome para uma questão de pronúncia, de sotaque ou de idioma, a Bíblia teria proibido escrever o nome de Jesus em grego ou mesmo modificar de Yeshua para Yeshu. Mas a Bíblia, em Apocalipse 22, proíbe sim. Quem modifica o nome hebraico para formas estranhas citadas por você são os tradutores. E fazem mudanças intencionais sim, e não pelo acaso. Vejamos uma declaração de Ellen G. White sobre as primeiras traduções das Escrituras. Uma passagem da Escritura Adventista encontrada em Primeiros Escritos evidencia a mesma situação já apresentada, página 220. Vi que Deus havia, de uma maneira especial, guardado a Bíblia, ainda quando da mesma existiam poucos exemplares, e homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras, achando que a estavam tornando mais compreensível, quando, na realidade, estavam mistificando aquilo que era claro, fazendo-a apoiar suas estabelecidas opiniões que eram determinadas pela tradição. Perceba, na declaração apresentada em Primeiros Escritos, página 220, que se trata de alterações propositais que comprometem o entendimento da Escritura. Segue mais argumentos de Rodrigo Silva e depois uma réplica. Agora, o mais importante de tudo isso é que o nome de Jesus, seja em que pronúncia for, em português, em inglês, tem um só significado. O Senhor salva. Um significado não apenas da letra, mas também do sentido ativo. Este é um nome que salva. Está errado, Rodrigo Silva, na letra e, por consequentemente, errado no significado. É atribuído um significado hebraico ao nome que não é hebraico. Houve fraude proposital na tradução, transliteração. Veja na leitura da matéria que foi cedida pela SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, sobre a origem do nome Jesus, no vídeo a seguir. Preste atenção no seguinte trecho do documento que nos é apresentado pela SBB. Abre aspas. De fato, em hebraico não existe o som J. Como então aparece essa letra nos nomes bíblicos em quase todas as línguas com as quais estamos familiarizados? O que aconteceu foi o seguinte: os judeus da dispersão, empenhados em traduzir as escrituras hebraicas para o grego, a Septuaginta, não encontraram nessa língua uma consoante que correspondesse ao iode do hebraico. E a solução foi recorrer à vogal grega iota, que corresponde ao nosso i. Então escreveram Jeremias, começando com i, e assim por diante, inclusive Êxodos. Fecha aspas. Vamos lá. Primeiro, eles deixam claro que no hebraico não existe o som J. Essa afirmação é da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos para a próxima fase, que envolve outra letra, o iode, que em hebraico é a primeira letra do nome dele. Então, eles nos dizem que os judeus da dispersão, empenhados em traduzir as escrituras para o grego, não encontraram uma consoante correspondente ao iode. Então, recorreram à vogal grega iota, que corresponde ao nosso i. Preste atenção, que corresponde ao nosso i. Verdade, no nosso alfabeto temos a vogal i correspondente. Será que no latim, por aquela ocasião, não havia a letra i? Pois, por que eles estabeleceram um j consoante em seu lugar? Vamos ver o que eles nos têm a dizer sobre isso. Abre aspas.
Mas, como esse I se tornou J? Foi através do latim, que deu origem às línguas neolatinas, entre as quais está o português. No latim, posterior à Idade Média, começou a aparecer na escrita a distinção que já existia na pronúncia entre o I vogal e o I consoante, o qual passou a ser grafado J. Fecha aspas. É interessante frisar que um I passou a ser grafado J e o outro I continuou normalmente. Portanto, no latim havia a letra I correspondente ao iota do grego, duas letras com a mesma grafia, mas com sons diferenciados. No latim, uma dessas letras continuou a ser um I, mantendo a mesma pronúncia. E a outra, que tinha o som de J, por fim, recebeu na grafia o diferencial que já havia na pronúncia. Por que eles pegaram o I que tinha o som de J? Cá para nós, de duas uma. Ou esses especialistas não sabiam discernir entre o I vogal e o I consoante, que tinha o som de J, ou não eram especialistas. Se, por um lado, do hebraico para o grego, não encontraram uma consoante, por isso recorreram à vogal grega iota, que corresponde ao nosso I, por outro lado, do grego para o latim, eles, tendo a vogal I, fizeram o caminho inverso, rejeitaram o I e, em seu lugar, estabeleceram a consoante J, sem nenhuma justificativa plausível. Que maravilha de tradução! Alguns doutores em hebraico nos induzem à ideia de que o nome dele tem pouca importância. Temos, então, a prova de que os doutores do passado não pensavam diferente. Declaração final de Rodrigo Silva e uma observação final. Mesmo porque os que advogam essa tese de que não devemos aceitar o nome de Jesus porque é uma distorção latina de Roma, que devemos apelar para o seu nome no uso original, sem o uso do J, eles mesmos se esquecem de uma coisa crucial, sabe o que é? É que eles dizem que tem que usar o nome de Jesus em hebraico antigo sem o J, mas eles continuam usando as letras latinas, A, B, C, D, E, F, etc., para escrever aquele nome que julgam estar correto. Percebeu a incoerência? Ora, eu espero que o meu argumento esteja ficando claro para você. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu não posso usar o nome de Jesus e a letra J, como eles dizem, e que também não posso usar porque são de origem romana, latina, então também eu não posso usar nenhuma outra letra latina para escrever o nome do Salvador, pois todas são derivadas de Roma. O correto seria usar letras hebraicas, como o Aleph, Beit, Gimel, Dalet, etc., e assim escrever o nome do Salvador em hebraico, não só do Salvador, mas de todos os outros preceitos de Deus. E vou mais além. Deveriam usar não o hebraico quadrático que temos nas Bíblias atuais, mas aquele paleo-hebraico, que foi o hebraico anterior aos tempos de Cristo. Assim que eles deveriam escrever para serem coerentes com a tese que estão levantando. Rodrigo Silva extremizando. Vamos mostrar um trecho de uma reportagem sobre o presidente dos Estados Unidos. E em um determinado momento da reportagem, será pronunciado o nome do presidente norte-americano, em sua origem natural inglesa. Perceba que toda a reportagem está em português, mas o nome do presidente é preservado em sua origem inglesa. E aí, depois de meio século de tensão, entra em cena Donald Trump, grande aliado de Israel no Oriente Médio, para acender uma faísca no palheiro. Perceba que a jornalista não sentiu a necessidade de falar tudo em inglês, mas o nome do presidente foi preservado em sua origem inglesa. Portanto, da mesma forma, podemos pronunciar o nome hebraico de Yehoshua em sua natural origem, sem ter necessariamente que falar e escrever tudo em hebraico.